Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Falaremos hoje sobre a Semana Santa. O ciclo temporal do ano litúrgico, pois tem por objeto fazer-nos ver ao Divino Redentor nosso através dos grandes mistérios que nossa religião encerra. E isso tudo termina com os celestiais resplandores da liturgia pascal. Para nos preparar para esta grande festividade, para este grande dia da ressurreição de Nosso Senhor, a Igreja nos prepara, se dedica durante 9 semanas a esta preparação. Primeiro, nos põe o tempo da Septuagésima, pelo qual nós vemos, de modo geral, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, seus feitos, as suas missões. Depois nós temos o tempo da Quaresma, que representam o rigoroso jejum de nosso Senhor no deserto, mas também um convite da Santa Igreja para nos retirarmos, para nos afastarmos das coisas mundanas e assim nos dedicarmos, nos prepararmos espiritualmente, tendo em vista a Santa Páscoa. Por fim, nas últimas 2 semanas, nós temos o tempo da paixão. Seguem em tudo os detalhes das dores que padeceu nosso Senhor Jesus Cristo nos últimos dias de sua vida por amor a nós, para a nossa salvação. Assim, a Semana Santa, que nós iremos começar, a Igreja celebra os santos mistérios de nossa redenção. E é ela a preparação última para a ressurreição de nosso Salvador. Já fizemos o nosso retiro, estamos fazendo as penitências, estamos em jejum. Agora, pois, nos dedicamos de um modo especial e através das cerimônias, através dos atos litúrgicos, pois nós teremos esta preparação imediata. E cada dia da Semana Santa é um privilegiado, que quer dizer que nenhuma festa pode ser celebrada durante esta semana. As orações, os cânticos, as leituras nos ofícios e na missa relembram os grandes mistérios de nossa redenção. Nós teremos no domingo, que é chamado Domingo de Ramos, comemoramos a solene entrada de Nosso Senhor em Jerusalém e sua aclamação pelo povo judeu como rei. Em seguida, nós temos, na quarta-feira, o grande sinédrio que resolve condenar a Nosso Senhor à morte. E Judas, por sua vez, que vende a seu divino mestre. Na quinta-feira, nós assistimos à última ceia, ao lava-pés e à instituição do sacrifício do sacramento da Eucaristia. E acompanhamos a Nosso Senhor em oração no Horto das Oliveiras, vendo a sua prisão e a fuga dos discípulos. Na sexta-feira é o dia da paixão de Nosso Senhor. É o dia em que Nosso Senhor derrama seu sangue, é pregado na cruz e morre por nós, para a nossa redenção. No sábado santo é o descanso de Nosso Senhor na sepultura e o raiar do dia da ressurreição. Como vemos, a Igreja se aprofunda cada vez mais nos insondáveis mistérios da paixão de nosso Salvador, até que a nossa tristeza atinge o mais alto grau nestes últimos dias. Nós perceberemos que os sinos vão se calar, os altares estarão desnudados, estarão sem suas toalhas, já não teremos as flores, já não teremos o órgão. A história da paixão nos é narrada pelos 4 evangelistas. E o apóstolo São Paulo nos vai exortar durante toda a semana a participarmos dos mesmos sentimentos de Nosso Senhor e da Igreja. Por isso nos dirá na epístola no Domingo de Ramos: tende em vós os mesmos sentimentos que teve Jesus Cristo. Assim, estimados irmãos, damos algumas instruções, algumas recomendações sobre esta semana.
Mas antes consideramos o porquê ela é chamada grande, o porquê ela é chamada santa. Como já vimos, ela é toda especial, ela está dentro do ciclo litúrgico, mas por que se chama grande? Bom, duas semanas grandes existem na duração do mundo. A primeira, quando Deus criou o universo, cujos dias foram todos assinalados com milagres da sua onipotência. E a segunda, em que Deus reparou e como que recriou a sua obra, purificou e restaurou na primitiva santidade pelo sangue e morte de seu Filho. E esta, pois com seus dias, ilustrados por milagres de amor, merece incomparavelmente mais que a primeira o nome de grande. Então, o primeiro fato está aí, dizem os santos, dizem os místicos. Nós podemos chamá-la de grande, de santa, pois fazendo um paralelo com a primeira semana que existiu no mundo, ou seja, a semana na qual Deus criou todas as coisas. São João Crisóstomo nos ensina o seguinte, que se diz grande, não que ela tenha mais dias ou que ela tenha mais que as outras semanas, mais horas, mas pelos muitos e grandes mistérios que nela celebramos. Nesses dias, com efeito, foi destruída a tirania do demônio, foi desarmado a morte, diz o santo, e apagados os pecados e a maldição. E por fim, abriu-se o céu. Nosso Senhor entra na ressurreição glorioso. Então nela também são mais demorados, ou como que mais profundos, os jejuns, as vigílias. Nós temos os ofícios religiosos que têm todo um aspecto diferenciado do restante do ano. Assim nós podemos sim dizer que esta semana é grande, que esta semana é santa, e ou então dizer que ela é a semana dolorosa, como alguns místicos, alguns santos a chamaram, por causa, claro, das penas e sofrimentos de nosso Salvador. É uma semana ainda de indulgência, porque nela os penitentes recebiam absolvição e eram admitidos a comungar com os fiéis. Então, esta semana também foi chamada por alguns antigos de xerofagia. O que quer dizer isso? Porque nesses dias os alimentos que eram consumidos eram somente alimentos secos. Era um uso, então, em épocas antigas, comer somente o pão com água e algumas ervas nos últimos 3 dias. A Semana Santa, pois, nós a chamamos por estes grandes mistérios que são nela celebrados e também pelas disposições que nós devemos ter ao celebrá-la. Por isso, tenhamos, pois, bem presente o que esta semana significa. Lembremos dos exemplos, talvez, dos nossos avós, dos nossos bisavós, de como celebravam esta semana, fazendo-a verdadeiramente santa. Então, talvez para os nossos dias é muito importante afastar-nos um pouco dos divertimentos mundanos, se ainda não temos feito, das redes sociais, deixar um pouco, nos comprometer mais seriamente com o jejum, com as penitências, fortalecer a nossa vida espiritual com leituras espirituais, com a reza do Santo Terço, com a reza da Via Sacra, e assim nós realmente teremos uma Semana Santa e poderemos celebrar dignamente a Páscoa de Nosso Senhor, a ressurreição de nosso Salvador. Esses dias da Semana Santa, pois, nos devem fazer levar-nos a ter este espírito mais voltado ao silêncio, afastando-se de todas as coisas mundanas. Ademais, devemos lembrar sobre os trabalhos, certos trabalhos que a gente pode deixar, certas coisas que não são necessárias, preocupações excessivas ou simplesmente mundanas ou vaidosas, pois devemos tirar de nossa vida, de modo especial nesses dias. Ademais, devemos perdoar-nos mutuamente. Se temos alguma coisa com algum vizinho, com algum parente,
devemos, pois, buscar o perdão e também nos reconciliar com Deus. É um momento propício para fazer o exame de consciência, para relembrar, anotar nossos pecados e assim fazer uma boa confissão, para que possamos morrer para tudo isso que é mundano, para tudo que é pecado, e com nosso Senhor, no domingo de Páscoa, ressuscitar-nos também para uma vida nova, uma vida espiritual séria e longe de tudo aquilo que, pois, não é da parte de Deus, daquilo que não nos faz crescer e espiritualmente. Peçamos, pois, a proteção de Nossa Senhora das Dores durante esses dias, para que acompanhemos a nosso Salvador, que se entrega por amor a nós, que vai derramar todo o seu sangue, vai morrer na cruz por amor a nós. Que não seja em vão todo este sofrimento, que não seja em vão o sangue de Nosso Senhor derramado, mas que nós sim possamos realmente deixar com que este sangue nos lave, nos purifique e nos faça garantir, nos faça, pois, caminhar para o céu. Possamos, com a proteção de Nossa Senhora, ter uma santa semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.